Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 4 e 5. Hoje nós temos não somente o desafio da exposição do texto, mas o desafio também de se manter concentrado, né? Mesmo se houver algum barulho aqui da maquita, do pedreiro, tá tendo obra aqui do lado. E eu não posso mandar parar para eu gravar o vídeo, para eu pregar. Eu nem posso esperar ele terminar para eu gravar, tá bom? Então tem que ser assim mesmo. Então, se caso houver o barulho, não perca a concentração não. Fique firme aqui, tá bom? Crente raiz, que não se desconcentra por nada. Vamos fazer a leitura, verso 4 e 5, que diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, Pedro ele não está usando mais a metáfora da criança recém-nascida, que bebe leite e cresce à medida com que bebe o leite puro, né? À medida com que prova do leite puro, que é a palavra do Senhor. A ideia de Pedro aqui é que à medida que a gente se aproxima de Cristo, acontece alguma coisa com a gente. Então, a declaração do apóstolo aqui é de que é possível se aproximar de Cristo, é possível ter essa proximidade. E essa proximidade, ela causa coisas significativas nos regenerados, coisas significativas nos cristãos. Talvez a ideia de Pedro aqui não é aquela ideia de que Cristo está longe, Cristo está fora, então a gente precisa caminhar em direção a Ele para encontrá-lo, porque a gente já foi unido a Cristo, Cristo já está em nós. Então talvez a ideia aqui de se aproximar de Cristo é ser mais parecido com Ele, entende? É ser cada vez mais parecido nele, então é crescer nele, Cristo crescer em nós. Então essa é a ideia, porque Pedro vai apresentar Cristo como a pedra viva e a gente como pedras vivas também. Então essa ideia de estar cada vez mais próximo dele, mais parecido com ele, dá sim para se encontrar nisso, dá sim para encontrar essa ideia nesse texto aqui. Por exemplo, a gente tem no Antigo Testamento o homem que andava com Deus. Como esse homem andava com Deus? Vocês sabem que é Enoque, né? Vocês obviamente sabem que a gente está falando de Enoque, que andava com Deus. E alguns pensam ali que Enoque andava com Deus segurando nas mãos de Deus e andando pelas praças, né? Ou que Deus se sentava no banco com ele e um desabafava com o outro, um conversava com o outro, né? Ali numa relação de amizade. Mas talvez a ideia não seja essa, não. Talvez a ideia de que Enoque ele andava com Deus no sentido de que ele era justo como Deus era justo, entende? No sentido de que ele tinha um caráter de Deus e que ele se alegrava em servir a Deus, mesmo a geração dele não servindo. Por quê? Na mesma página da Escritura, né, talvez na sua Bíblia esteja assim, na mesma página diz que Noé também andava com Deus. Então, algumas pessoas falam assim, Enoque foi transladado porque ele andava e caminhava lado a lado com Deus e por isso ele foi, né, transladado, foi arrebatado, alguma coisa assim. Mas Noé também andava com Deus. E o texto vai dizer que Noé andava com Deus em que sentido? Porque Noé era justo, ele temia Deus, ele não se parecia com a geração dele, ele se parecia com Deus, entende? Então é nesse sentido, é ter o caráter de Deus. Então aqui Pedro, quando ele fala à medida que vocês se aproximam dele, não é essa ideia, talvez, de que Cristo está longe, você precisa se encontrar com ele. Você já se encontrou com Cristo, tá bom? Então você se aproxima dele, repetindo aqui, se parecendo cada vez mais com ele, né? Cristo crescendo em você e você crescendo em Cristo. E aqui a gente tem a ideia da companhia, né? Você é mais parecido com aquele que está cada vez mais próximo de você. Então, se é Cristo esse que está mais próximo de você, você é cada vez mais parecido com ele. Se o seu alvo for outro, se o seu alvo for o mundo, você é cada vez mais parecido com o mundo, tá? Então, essa é a ideia dessa companhia do Cristo. Você já está em Cristo, você crescer nele, porque ele está próximo de você, e você vai se aproximando dele nesse sentido de que você cresce nele, tá? Então isso aqui é importante a gente frisar. Então, à medida que se aproxima dele, Pedro continua o texto, a pedra viva, ele chama Cristo de a pedra viva, né? É um artigo definido aqui, como o pastor Hernandes Dias Lopes disse,
tá? Que muitas pessoas, quando se referem a Deus, assim, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso, tá? Mas não, Deus não é um Deus bom, Deus não é um Deus maravilhoso. Isso aqui talvez agora possa até te chocar. Assim, como assim, pastor? Ele não é um Deus maravilhoso, ele não é um Deus bom. Não, ele não é um Deus bom. A ideia aqui é, ele é o Deus bom, ele é o Deus maravilhoso, né? A Bíblia, quando se refere a Cristo, diz que ele é o rei dos reis, né? Então ele é o rei. Ele não é um rei. Porque um rei dá a ideia de que ele é um no meio dos demais, entende? Então é a mesma ideia aqui. Ele é a pedra viva. Ele não é apenas uma pedra viva. Mas ele é a pedra viva. Isso aqui coloca Deus no lugar dele mesmo, entende? Porque Deus, ele é o principal. Ele é o único. Ele é a essência, entende? Então ele é a pedra viva. E Pedro dá mais informação sobre essa pedra viva, né? Pedro diz que ela foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus. Então Cristo, como pedra viva, é uma pedra preciosa para Deus. Enquanto os homens estavam rejeitando a Cristo, Deus olhava para Cristo, Deus homem ali encarnado, Deus encarnado, né, como homem, como servo. O Deus Pai olhava para Cristo e tinha ele como precioso. E o povo rejeitando ele, o povo deixando ele de lado. Ele era a luz dos homens, mas os homens não reconheceram ele, né? Então os homens odiaram a Cristo. Então, onde está a ideia aqui de que a voz do povo é a voz de Deus na Bíblia? Onde está essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus aqui em Pedro, né? Ou nos evangelhos? Porque a voz do povo ali não era a voz de Deus. Porque a voz do povo era a voz de ódio contra o Cristo. Essa não é a voz de Deus. Tá bom? Deus não rejeitou o Cristo, os homens rejeitaram a ele. E aqui a gente precisa refletir uma coisa aqui, porque eu quero levar vocês para a ideia do reino de Deus aqui. Então é necessário a gente refletir uma coisa aqui. Quem disse que a democracia é um sistema fabuloso? Quem é que disse que a democracia é o sistema principal, é o melhor sistema do mundo, né? É o sistema essencial para o mundo? Quem disse isso? Né? A democracia, que a gente vota, a gente escolhe o nosso líder, o nosso presidente. A democracia, ela é no máximo o melhor sistema pra gente aqui. No máximo. Primeiro, que se eu tivesse um rei aqui embaixo, como o rei Davi, eu iria preferir a monarquia aqui embaixo, tá bom? Mas como a gente não tem isso, tá? Então a democracia, pra gente, talvez seja sim o melhor sistema, pra gente. Mas isso aqui é importante. No reino de Deus não tem uma democracia. Entende? Não tem essa ideia, a voz do povo. O povo escolhe, o povo vota, o povo coloca. No reino de Deus não é uma democracia. Obviamente não é, porque olha o nome, o reino de Deus. Então, o reino de Deus é uma monarquia. Entende? Então não tem essa ideia de a voz do povo é a voz de Deus. O povo escolhe. O povo, todo o poder vem do povo. Isso aqui pra gente, no nosso reino aqui embaixo, sim. Tá? Sim, talvez esse é sim o melhor sistema, tá? Não é fabuloso, mas sim, talvez seja o melhor sim aqui pra gente. Mas se tratando de Deus, meus irmãos, se tratando de Deus, não é, tá? Não, no reino de Deus não haverá revolução. No reino de Deus não tem golpe, no reino de Deus não tem tomada de poder, tá bom? Então não é também uma democracia. No reino de Deus tem um Senhor, um rei assentado no trono que vai julgar todos os homens. Tá bom? Então o reino de Deus é uma monarquia, tá? A gente tem um rei ali. E esse é o sistema. Quando a gente tem um Deus bom, um Deus soberano reinando, não tem nada melhor do que isso, tá? Então lembra disso, quando se trata do reino de Deus, quando se trata de Deus, não tem democracia, não tem essa história de a voz do povo, não tem isso. Tá bom? É um Deus. Os homens rejeitaram a Cristo. A voz do povo aqui foi rejeitar a Cristo. Foi crucificam, né? Rejeite-os, vamos rejeitar a ele. Ele é blasfemo, né? Ele está possuído, entende? Por demônios. É o que o povo dizia de Jesus Cristo. Tá bom? Então, no reino de Deus, olha o nome, reino, é uma monarquia. Nós temos um rei assentado num trono. Não haverá tomada de poder, não haverá golpe, não haverá revolução. Porque tem um rei assentado no trono e ponto. Esse rei vai julgar Marx, esse rei vai julgar Richard Dawkins, esse rei vai julgar esses homens que debocham de Deus. Tá entendendo? Ele vai julgar todos. Então não é uma democracia. A democracia não é o sistema de Deus. O sistema de Deus é uma monarquia. E ele é o rei. Ele é o criador do universo. Ele é Senhor e ponto final.
Tá bem? Então aqui Pedro diz que os homens rejeitaram a Cristo, mas Deus não rejeitou a Cristo. O que importa é o que Deus vê, o que importa é a opinião de Deus em relação a gente. O que importava era que Deus aqui tinha Cristo como precioso. Tá bem? Então, e Pedro deixa isso claro. Que essa pedra viva ela foi rejeitada pelos homens, mas ela foi preciosa para Deus, ela era escolhida de Deus e preciosa para Ele. Isso é o que importa. No verso 5, Pedro ele vai complementar o que ele disse no início. Ele diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Então, qual é a ideia de Pedro aqui? À medida que a gente se aproxima de Cristo, que é a pedra viva, à medida que a gente se aproxima dele, a gente é também utilizado como pedra viva. Está entendendo? E por que isso? Porque nós somos pedras vivas. Porque está sendo construído, isso aqui é importante, está sendo construída uma casa. Está sendo construído aqui uma casa espiritual, um templo espiritual. E nós somos pedras vivas na construção desse templo. Lembra do templo do Antigo Testamento, né? Construído com pedras. Cada um de vocês, cada um de nós, cada um é uma pedra. Só que é uma pedra viva. Nós somos pessoas, nós somos espirituais. Né? Fomos regenerados e agora a gente está sendo utilizados na construção de uma casa. Tá? A morada de Deus é a casa de Deus. Então preste atenção em mim, preste atenção em mim. Preste atenção aqui, eu sei que a Maquita está vindo agora, mas preste atenção em mim. Essa ideia de que, preste atenção, isso é importante, eu sou a morada de Deus. Né? Porque as pessoas repreendem as outras pessoas quando dizem assim, eu sou a igreja. Aí sempre tem um para dizer assim, você não é a igreja, você não é a igreja. A igreja somos nós. Né? Porque está claro, quando uma pessoa diz eu sou a igreja, isso já choca uma outra pessoa dizendo, não, ele não é a igreja. Agora quando a gente fala assim, eu sou a morada de Deus, aí já não choca ninguém, todo mundo aceita, né? É claro que eu sou a morada de Deus. Não, biblicamente falando, eu também não sou a morada de Deus. Você também não é a morada de Deus. Então você não é a igreja e você também não é a morada de Deus, tá bom? Eu sei que o Espírito Santo ele age em você. Eu sei que o Espírito Santo está em você. Eu sei que você pode ser cheio do Espírito Santo, tá? Eu não nego isso. Tem alguns teólogos até que podem negar isso. Mas João Batista era cheio do Espírito Santo, Paulo era cheio do Espírito Santo. Em Atos a gente tem vários cristãos sendo cheios do Espírito Santo. Então, de alguma forma, o Espírito Santo está em nós sim. Em nós sim. Agora, isso não significa que nós somos a morada de Deus. Que, na verdade, que eu sou a morada de Deus e que você é a morada de Deus. Isso não é verdade. A Bíblia não apresenta essa linguagem, tá? A casa de Deus é a morada dele. E a casa de Deus está sendo construída aqui, só que não com pedras, literalmente falando. Essa casa de Deus está sendo construída com a gente. Essa casa de Deus está sendo construída com pedras espirituais. Entende? Isso é a morada de Deus. Então você não é a morada de Deus, você não é a igreja, você é no máximo um tijolo vivo. Entende? Você é no máximo um tijolo vivo. Nós estamos sendo utilizados na construção dessa casa, na morada de Deus. E Cristo é o fundamento, Ele é a pedra principal. Todo edifício está sendo construído nele. Ele é a pedra principal e o edifício aqui vai crescendo. Tá bom? Então é por isso que nós somos chamados de pedras vivas. Conseguiu compreender? Né? Por que o crente é chamado de pedra viva? Por que o crente é uma pedra viva? De onde vem essa linguagem? Daqui. Então você é uma pedra viva por causa disso. O edifício de Deus está sendo construído e Deus mora nesse edifício. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a morada de Deus e nós somos membros dessa igreja. Aqui na linguagem de Pedro, nós somos uma pedra, mas pedra viva dentro ou na construção desse templo aqui. Então, à medida que a gente se aproxima de Cristo, a gente se torna como Ele. Ou seja, se Ele é a pedra viva, nós também somos pedras vivas. Tá entendendo? E na construção desse templo aqui. E tem mais aqui, tem mais informação. Nessa casa espiritual, nós somos sacerdotes. Né? E aqui está o resgate dos reformadores. Né? De cada cristão é um sacerdote. Cada crente é um sacerdote. Né? Às vezes você fica esperando ali, né, a oração do pastor, daquele pastor, a oração daquele homem de Deus, porque você não sabe quem é você.
né, no reino de Deus. Você não sabe quem é você na igreja do Senhor. É necessário você saber quem é você, cristão, na casa de Deus. Você é também um sacerdote. Tá entendendo? Eu não estou dizendo que você tem a mesma capacidade, talvez, do que uma outra pedra viva, né? Do que Paulo, do que Pedro, né? do que John Piper. Eu não estou dizendo que você tem a mesma capacidade do que eles, né? Do que John Piper, do que o Hernandes Dias Lopes, do que outros homens, mas você é sim um sacerdote. Não quer dizer que eles têm mais acesso a Deus do que você. Você tem acesso a Deus sim, tá? A gente vai falar isso daqui a pouco. Você é um sacerdote e você faz sacrifícios espirituais. Né? Você tem sacrifícios espirituais, você oferece como sacerdote sacrifícios espirituais a Deus, como diz Pedro aqui. Ele diz, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. São informações que Pedro vai dando aqui, que são informações preciosas, ou seja, o seu sacrifício Deus aceita por meio de Cristo Jesus, entende? Porque Cristo, ele é o fundamento, ele é a pedra viva, e nós, porque nos aproximamos dele, somos pedras vivas também, somos sacerdotes, assim como ele é também, né? Então Deus aceita os nossos sacrifícios espirituais por causa de Cristo. Tá entendendo? Porque no Antigo Testamento a gente tem, né, algumas linguagens de Deus recusando os sacrifícios, né, os animais que alguns homens levavam a Deus. Deus recusava aquele sacrifício, né, por causa dos pecados daqueles homens e tudo mais. Pedro está dizendo aqui que esses sacrifícios espirituais são aceitáveis a Deus. Deus aceita os nossos sacrifícios, Deus aceita as nossas oferendas, tá bom? As nossas ofertas. Que sacrifícios são esses? As nossas orações, nossos louvores, nosso testemunho de Cristo, tá bom? Nossas ofertas financeiras, tudo isso são sacrifícios espirituais, tá? É porque aqui agora a gente não tem o tempo para mostrar cada versículo que mostra, cada versículo que diz sobre os sacrifícios espirituais. Mas pode ter certeza, a oração é um deles, o louvor é um deles, tá bom? As ofertas sim são sacrifícios espirituais. O ato de servir é um sacrifício espiritual. Então a gente tem apresentado e oferecido esses sacrifícios espirituais a Deus como sacerdotes, tá bem? Como sacerdotes. Um outro ponto aqui, né? Deus aceita esses sacrifícios, já disse isso, só que é por meio de Jesus Cristo. Esses sacrifícios eles são aceitos por Deus por causa de Cristo Jesus, por meio dele, por meio dele. Escuta aqui, você não precisa de pastor, você não precisa de padre, você não precisa de papa, você não precisa nem de Maria para entrar na presença de Deus. Você entra na presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Você é um sacerdote, os seus sacrifícios espirituais são aceitos por Deus por meio de Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Tá? Então você não precisa, não é aquela ideia assim, o pastor é o sacerdote, né? E eu não sou sacerdote. Às vezes você pensa assim, o sacerdote é o pastor, eu não sou um sacerdote. Não, na teologia protestante, algo que os reformadores resgataram é que todo crente é um sacerdote. Então, meu irmão, você não precisa de um pastor para Deus te ouvir, para Deus receber os seus sacrifícios. Os seus sacrifícios espirituais são aceitos por Deus, por meio de Cristo Jesus. Eu peço que você leia comigo aqui 1 Timóteo no capítulo 2, que diz assim, 1 Timóteo no capítulo 2, no verso 5, diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Há um só mediador entre Deus e os homens. Maria não é essa mediadora. Tá bom? O Papa não é esse mediador. O seu pastor não é esse mediador. Tá entendendo? Padre nenhum, pessoa nenhuma é mediadora. Só Jesus é esse mediador. Tá? Eu sei que alguns vão dizer, mas você pede para os seus irmãos intercederem por vocês, então Cristo não é o único mediador. Tá? Ou seja, não entenderam a ideia aqui. O meu irmão intercede por mim em oração, porque ele é um sacerdote. Né? Ele vai a Deus, ele leva assim as suas orações a Deus como um sacerdote. Né, pela minha vida, mas para os sacrifícios espirituais dele, para a oração dele ser aceita por Deus, ele precisa do mediador que é Cristo. Então ele não se torna um mediador. Ele usa esse meio também para se achegar a Deus, até mesmo para interceder pela minha vida. Então Cristo é o único mediador e ponto final.
Tá entendendo? Então eu não preciso nem de Maria, e aqui é importante, porque Maria é sim uma pessoa preciosa. Maria é sim talvez o maior ser humano que pisou nessa terra aqui, né? Tirando Cristo Jesus. Maria talvez seja assim, talvez seja. Né? A gente tem que ter maior apreço por Maria. Sim, é uma mulher de Deus, agraciada por Deus. Cristo esteve no ventre dela. Cristo esteve no ventre dela. Considere isso, tá bom? Considere isso. Tá? Lutero não descartava Maria, não descartava, ele tinha um apreço muito grande por Maria, tá bom? Então, a gente não descarta ela, mas, por outro lado, meus irmãos, ela não é a minha mediadora. Eu não me achego a Deus por meio de Maria, nunca, nunca. Aqui está a diferença da gente para os católicos também nesse ponto, tá? Aqui está uma diferença, né? Cristo é o único mediador. O único mediador. Mas a gente não despreza Maria por causa disso, de maneira alguma. E não só Maria, todos os outros santos, a gente não despreza eles. A gente não despreza os santos, você não despreza o seu pastor, né? Você não despreza os homens de Deus, tá? Mas o que Pedro está nos ensinando aqui, e aqui eu vou repetir, é que você é sim um sacerdote, e que você vai a Deus por meio de Cristo Jesus, tá bom? Por meio dele. Isso aqui, tudo que eu falei para vocês aqui é importante, porque a ideia aqui é que a gente foi unido em Cristo, a gente foi unido com Cristo, tá? Como Lutero ensinou, a gente foi unido com ele. E aqui a ideia de Lutero é muito bonita. Por que a ideia de Lutero é bonita? Porque quando ele fala da união do cristão com Cristo, né? Ele fala, aqui ele usa a metáfora do casamento, né? A gente se torna uma só carne com Cristo, tá? Isso aqui é muito bonito, tá bom? O noivo e a noiva. Cristo, ele se torna uma só carne com o cristão, com a alma do cristão. E onde está a beleza nisso aqui? Cristo, não outro. Cristo, nenhum outro, nem Maria, nem Padre, Cristo. Onde está a beleza disso aqui? É porque se Cristo, né, e a alma do cristão se tornam uma só carne, isso significa que tudo que é de Cristo é do cristão. Só que aqui tem uma coisa muito importante e preciosa. Não somente o que é de Cristo é do cristão, e presta atenção aqui, o que é do cristão, o que está na alma do cristão, também é de Cristo. Está entendendo? Também é de Cristo. O que Lutero está querendo dizer com isso? A graça de Jesus Cristo aqui, a expiação dos pecados, a justiça de Cristo, essas coisas passam para a alma do cristão. Mas como foram unidos como uma só carne, a união de Cristo com o cristão, as mazelas da alma do cristão, os pecados da alma do cristão, a impiedade da alma do cristão também passam para Cristo. Entende? Então, o que é de um é do outro, é como um casamento aqui. Então, a perfeição, a justiça que é em Cristo agora, ela é tomada ou dada para a alma do cristão, mas as mazelas da alma do cristão, toda a imundície da alma do cristão, toda a impiedade da alma do cristão passa para Cristo. Entende? Passa para Cristo. E nesse sentido, quando a justiça dele passa para a gente pode sim ser sacerdote, né? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O Santo dos Santos agora está aberto para a gente por meio de Cristo. Então a gente chega na presença dele, porque e as nossas mazelas nele, jogadas em Cristo. Só que Lutero, ele trata essa questão de uma beleza tão grande que ele fala que a perfeição da justiça de Cristo é algo tão profundo que o nosso pecado ele é dilacerado por essa justiça, ao ponto que Cristo não se torna pecador por tomar os nossos pecados. A gente sabe da obra da cruz, o que aconteceu. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então aqui eu queria ler um texto de Lutero. E é importante ler Lutero, é importante entender, né, o que Lutero pregava, mas às vezes sozinho é difícil. Então você precisa de alguém, né, para te explicar. O texto você pode entender o texto errado, então é por isso que é bom você ler, reler o texto, tá bom? Até entender. Mas aqui eu vou ler esse texto para vocês, é um texto pequeno, tá bom? Não é um texto muito grande não. Eu vou tentar explicar para vocês porque é perigoso ler Lutero. É muito perigoso. Se você entender errado, já era, tá bom? Mas eu vou ler esse texto com vocês aqui e tentar explicar para vocês qual é o pensamento de Lutero, né, aqui nesse texto. Olha o que ele diz, olha que coisa bela aqui.
Ele diz assim: a fé não apenas contribui para que a alma se conforme com a palavra divina, ficando cheia de graça, livre e bem-aventurada, mas também para que a alma se una a Cristo como uma noiva a seu noivo. Olha a ideia de Lutero. Desse casamento resulta, como diz São Paulo, que Cristo e a alma se tornam uma só carne, tornando comum a ambos todas as coisas, bens, queda, acidente e tudo mais, de maneira que o que Cristo tem pertence à alma do que crê, e o que a alma tem pertence a Cristo. Assim, todos os bens e toda a bem-aventurança que Cristo possui passam a pertencer à alma, e toda a impiedade e todos os pecados que a alma carrega passam a pertencer a Cristo. Instaura-se aqui uma troca feliz e uma controvérsia. Olha só a fala de Lutero, o escrito de Lutero. Uma vez que Cristo é Deus e homem, que jamais pecou, e sua justiça é invencível, eterna e onipotente, ao apropriar-se do pecado da alma do crente por meio da aliança do casamento, que é a fé, ele age como se ele mesmo tivesse cometido o pecado. Olha isso aqui, por isso que é perigoso. Ou seja, quando Cristo ele toma os seus pecados, né, por causa dessa união que Lutero diz como se fosse um casamento, ele age como se ele tivesse cometido pecado, ou seja, ele age como se ele fosse o pecador, tá? Então é importante ler e entender Lutero, tá bom? Então aqui Lutero vai dizer, né, ele age como se ele mesmo tivesse cometido o pecado, e os pecados precisam ser tragados e afogados nele, pois a sua justiça invencível é mais forte do que todos os pecados. Dessa maneira, somente graças ao seu dote, isto é, em virtude da fé, a alma fica liberta e livre de todos os seus pecados e munida da justiça eterna do seu noivo, Cristo. Não é esta, então, uma administração bem-aventurada em que Cristo, o noivo rico, nobre e justo, se casa com uma prostituta pobre, desprezada e má, embaraçando-a de todo o mal e adornando-a com todos os bens? Isso aqui é muito importante aqui, né? Eu vou repetir. Os pecados, a impiedade da alma do crente pela fé, isso aqui é o que Lutero está dizendo. A gente está tão unido a Cristo que as coisas boas de Cristo passam para a gente e as nossas mazelas passam para Cristo, ao ponto de que Cristo acaba adornando uma prostituta aqui, né? Pessoas pecadoras, depravadas em Cristo se tornam adornadas, belas. Cristo purificou a sua alma pela justiça dele, entende? Isso aqui é importante. E Lutero termina o texto dizendo: desse modo, não é mais possível que ela seja condenada por seus pecados. Tá? Não é mais possível que seja condenada por seus pecados, pois estes agora foram transferidos para Cristo e tragados por ele. Dessa maneira, ela possui em seu noivo uma justiça tão rica que será capaz de resistir contra todos os pecados, mesmo que estivessem sobre ela. A respeito disso, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57 e 54, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que por meio de Jesus Cristo nos dá uma vitória tal que a morte foi tragada junto com o pecado, né? Então, isso aqui, essa ideia de Lutero, ela é muito bonita, ela é muito boa. Por quê? Olha só, você era pecador, né? Você estava lançado no pecado, né? Lutero usa a figura de uma prostituta. Cristo se une a você, né? Por meio da obra dele na cruz. Os seus pecados vão para Cristo. As virtudes e as perfeições de Cristo vai para a alma do cristão. Isso vai para a alma do cristão, ao ponto do cristão não poder nunca mais ser destruído pelo pecado. E isso é eterno. Tá? E isso tudo acontece por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Então, essa ideia de Lutero é muito bonita. E a gente vê que Pedro usa aqui o termo, né? Por meio de Cristo Jesus. E a linguagem de Pedro também é chocante. Porque para Pedro a gente se torna sacerdote santo. Entende? Sacerdote santo por meio de Cristo. Ou seja, todos os nossos sacrifícios, as nossas ofertas são aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Então, a ideia de Lutero também é por meio de Cristo Jesus. Essa obra conquistada por Cristo Jesus, os nossos pecados, eles não podem mais nos destruir.
ele não nos destrói mais, né? Isso por causa de Cristo Jesus, e isso está muito bem fundamentado na teologia cristã, está muito bem fundamentado na teologia protestante, né? Então saiba quem você é no reino de Deus, cristão. Saiba quem você é. Você foi unido a Cristo de verdade. Então, de pecador, de bandido, de ordinário, você se torna um sacerdote. Entende? De prostituta, de infiel, de jogado na lama, agora você se torna uma pedra viva, por meio de Cristo Jesus. Isso aqui, se você estiver prestando atenção, se você prestar atenção mesmo em cada palavra aqui, você vai entender. É o que Lutero diz, você absorve essas grandezas dessa mensagem poderosa do Evangelho ao ponto de que você é impactado. Lutero fala isso também. Tá? O livro que eu li de Lutero é esse aqui, né, da Vida Nova. Né? É o livro Martinho Lutero, uma coletânea de escritos, tá bom? Depois, se você quiser comprar para ler, tá? Então, a ideia aqui, se você entende o Evangelho de verdade, você é impactado por ele. Você é impactado por ele. Então, eu espero que você tenha absorvido essa ideia. Eu espero que você saiba o que é ser cristão. O que é ser cristão. Então, para Pedro, ser cristão é ser uma pedra viva na construção da casa de Deus. Você se tornou um sacerdote. Você agora leva os sacrifícios espirituais a Deus e é aceito por meio de Cristo Jesus. Você não precisa, isso aqui choca, você, cristão, não precisa de um pastor para entrar na presença de Deus. Para isso não. Você não precisa de papa para ter acesso a Deus. Você não precisa de ninguém, nem de Maria, para ter acesso a Deus. Você foi unido a Cristo. O que é de Cristo é seu. O que era seu, que eram os seus pecados, a sua impiedade, foi dilacerado em Cristo Jesus, pela perfeição dele, ao ponto que ele não se torna pecador por isso, entende? Então você foi unido a Cristo de tal maneira que você tem livre acesso nos santos dos santos, você tem livre acesso a Deus, e Deus aceita as suas ofertas, Deus aceita você, os seus sacrifícios espirituais, por causa unicamente de Cristo Jesus. Saiba quem você é, cristão. Então, depois dessa mensagem, que a sua oração seja mais forte, que quando você dobra o joelho no chão, você tenha mais coragem, mais fé para falar com Deus, porque você descobriu agora quem você é. Você tem descoberto cada vez mais quem você é, qual é a sua figura no reino de Deus. Então, ore com mais coragem, cristão. Vá a Deus com mais coragem, cristão. Sim, peça a Deus, louve ao Senhor, ore, porque tudo isso está chegando na presença de Deus por causa de algo poderoso, que é Cristo Jesus. Às vezes você se sente fraco, você se sente abatido, você se sente um cão, né? Você se sente um cachorro morto, tá bom? Às vezes você, como cristão, passa por esses períodos, né? Mas aqui o que Pedro está dizendo, não importa como você se sinta, você é um sacerdote. Você tem ofertas espirituais, sacrifícios espirituais. Não importa como você se sinta, cristão. Você é aceito por Deus e tem poder os seus sacrifícios. Eles se achegam a Deus porque Cristo Jesus abriu o caminho de volta a Deus. Somente a Ele toda a glória. Que Deus abençoe você por meio dessa mensagem. Que Deus possa edificar a sua vida, tá? Passe as mensagens para as outras pessoas, tá bom? Tem várias mensagens no canal do YouTube, são meditações, tá? São meditações e eu espero que você cresça mais como cristão à medida que você se aproxima de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, que Deus edifique você e que te dê mais coragem para entrar na presença do Senhor. Mais uma vez, saiba quem você é, cristão. Que Deus nos abençoe. Amém.